Coutinho aqui, este é o canal Emildo Coutinho, escritor. Pessoal, hoje, 7 de abril, é o dia do jornalista, dia da minha primeira profissão. Fui jornalista durante muito tempo, uma vez jornalista, sempre jornalista, né? Me considero ainda jornalista, porém não estou atuando diretamente. Mas eu escrevi um livro, O Jamais Serás um Dimas Drauman, que é o resultado dessa experiência no jornalismo e também um resultado de uma coluna que eu tive no jornal que eu editava, que se chamava Folha Curitibana, e o nome da coluna era Adeus às Ilusões, uma referência a Balzac, né? E assim, O Jamais Serás um Dimas Drauman fez parte da minha dissertação de mestrado e outras 7 obras que aborda o jornalismo, direto ou indiretamente, mas em ficção, em obras de ficção, como a minha, que é autoficção, né? E o título sugestivo da dissertação de mestrado é Adeus às Ilusões, Frustração com o Jornalismo e Alguns Romances em Português, ou O Comércio que Envenena, Jornalismo que Mata e Técnicas Sem Saída. Fiz na UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, em um dos textos dessa coluna, que toda vez assim eu alinhava com algo, né, que estava acontecendo, enfim, eu falei desse dia do jornalista e veio ao encontro do teor dali, da pegada da coluna, e que depois resultou o livro, né? Mas é um romance, não são textos assim jornalísticos. E esse minha cachorra latina, né? Ai, meu Deus. E esse texto que eu publiquei, quero ler para vocês, foi publicado no LinkedIn também, exatamente no dia 7. Eu digo, o título é, melhor dizendo, Profissão do Jornalista é um eterno drama balzaquiano, que vem das ilusões perdidas de Balzac. Hoje, 7 de abril, é o dia do jornalista. Aos 17 anos, decidi que seria um deles e parti com a cara e a coragem em busca dessa realização. Que frase mais clichê esta! Pior que isto seria escrever sonho em vez de realização. É que falar sobre determinados assuntos é sempre difícil, mesmo para um profissional da escrita, e este, para mim, é sempre doído. Vem daí o porquê de se criar esta seção Ilusões Perdidas na versão impressa do Notícias Curitibanas, que é tipo um pseudônimo do jornal no meu livro, né? Aqui não é Folha Curitibana, é Notícias Curitibana. O título é uma referência à obra de Balzac, que narra as desventuras de um jovem aspirante ao jornalismo que vai do interior da França a Paris, cheia de cobras criadas e lagartos não menos venenosos naquela primeira metade do século XIX. Ao escrever este texto, me vem à mente inúmeras versões do mesmo tema, recordações do escrivão Isaías Caminha, do injustiçado Lima Barreto, O Inferno é Aqui Mesmo, do Luiz Vilela, Como Fazer Inimigos e Alienar Pessoas, do inglês Toby Young, e tantos outros que fazem parte de minha memória e biblioteca. Enfim, trata-se de um típico drama universal que povoa nossa literatura, o amor pela escrita, pela divulgação dos fatos, apuração da verdade e também muita vaidade, arrogância e prepotência. Para ficarmos no exemplo balzaquiano, o jovem cheio de sonhos que deixa o interior achando que vai fazer e acontecer. É sempre a mesma história, eterna, sofrida, na qual as ilusões são perdidas, seja diante de uma vida mais burocrática que romântica, seja na liberdade vigiada e podada pelos proprietários dos veículos de comunicação ou, ainda mais cruel, na falta de emprego e baixo salário. Nem sequer diploma é necessário para trabalhar na área. Em minhas atividades como professor, quando me deparo com adolescentes que pretendem fazer jornalismo,
Tento tirar dessas cabecinhas quase vazias um suposto desejo inconsequente, começando com uma pergunta básica: qual seria a segunda opção de curso? Tenho conseguido colocar em trilhos mais certeiros esses exemplares de Luciano de Rubempré, o jovem das ilusões perdidas. Mas, quando vejo que nada detém alguns dos mais afoitos diante de uma paixão cega que nos leva às últimas consequências, que pode nos fazer ter crises de abstinência em relação a essa cachaça que é o jornalismo, então digo para esse adolescente se preparar e ser o melhor. Ser prudente, observar as cobras, as feras, os imensos olhos que pairarão sobre o jovem profissional. Em uma segunda parte do discurso falo sobre as delícias que vivi com a profissão. Mesmo perante uma realidade perversa, aos poucos fui-me despindo da inocência que não era acompanhada da devida prudência. Era um daqueles jovens colecionadores de objetos ligados à área, que quando viajava ia conhecer e tirar fotografias diante dos famosos jornais do mundo e se encantava com a publicação em idiomas desconhecidos. Falo concluindo o blá 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 sobre o orgulho de ver boas ideias publicadas em bons veículos, de ganhar pouco, mas fazer o que se ama. Enfim, faço a linha, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Bom, quem me lembrou que hoje é o dia do jornalista, que sinceramente eu não lembrei, foi um seguidor e apoiador do canal, o André Luiz me mandou essa mensagem nesta data tão especial. Gostaria de prestar essa simbólica homenagem a todos os jornalistas, né? Mandou aqui, ó, mensagenzinha dele, bem bacaninha, e mandou um videozinho que eu pensei em colocar. Eu achei que era ele que tinha feito, mas não é, e também não sei se o YouTube vai bloquear por conta dos direitos autorais da música. Eu fiquei com medo, né? Então, assim, esse livro, Jamais Serás um Dimas Drauman, eu recomendo. Esse texto eu tirei dali, é uma coluna, eu escrevi antes, mas publiquei no jornal, no livro, a coluna do jornal publiquei no livro, e eu recomendo, bem como Sobre o Leite Não Derramado, é um romance dos tempos de hoje, que é a continuação desse romance, autoficção também, falo muito de mim, de coisas que eu vivi. É isso, então, feliz dia dos jornalistas para algum jornalista que eventualmente veja este vídeo. Nos vemos na próxima e até mais.